A nossa história começa de um jeito bem curioso. Imagina só, uma historiadora, a Laurel Thatcher Ulrich, precisava de um objeto simples para uma aula em Harvard. Algo comum, sabe? Mas que contasse uma história de inovação, de mudança social, e ela pensou, uma máquina de costura. Perfeito. Só que, para surpresa dela, quando foi procurar nas coleções imensas de Harvard, nada. Não tinha nenhuma máquina de costura em lugar nenhum. Bom, para a aula, ela acabou pegando uma máquina emprestada de uma amiga. A aula foi um sucesso, tudo certo, mas aí quando ela foi devolver, a amiga disse: "Ah, pode ficar para você. Eu tô me aposentando, vendendo minhas coisas". E de repente, a historiadora se viu com esse objeto lindo, cheio de história, mas com um baita problema nas mãos. O que fazer com ele? E é aqui que o nosso mistério de hoje começa. Pensa bem, por que um objeto tão importante, que mudou a vida de tanta gente, que esteve em tantas casas, em tantas fábricas, por que ele se tornou um órfão? Porque nenhum museu, nenhuma biblioteca, nenhuma coleção parecia querer essa máquina. A história dela, na verdade, revela muito sobre como a gente organiza e até separa o passado. Então, vamos mergulhar de cabeça nesse mistério. A jornada dessa máquina em busca de um lar acaba mostrando pra gente como as coleções e até as áreas de estudo podem ser, bem, cheias de caixinhas separadas. A história consegue conectar tudo, mas para isso, a gente precisa aprender a olhar para os objetos de um jeito um pouco diferente. E para entender por que essa máquina estava assim meio sem teto, o primeiro passo é olhar bem de perto para ela. Porque olha, não é só uma ferramenta, não. À primeira vista parece até um móvel, mas a complexidade dela vai muito, muito além. Essa aqui não era qualquer máquina, não, era um modelo de ponta. O gabinete de carvalho, todo trabalhado, a base de ferro super robusta, ela foi feita para ser tanto um móvel bonito na sala, quanto uma ferramenta poderosa. E as gavetinhas, os acessórios especiais, isso mostra que ela não era para costura do dia a dia, era uma verdadeira máquina de produção de moda. E essa pergunta é fundamental. Por que com todos esses acessórios, para fazer bainhas, bordados, acabamentos da última moda, a máquina não só facilitava certas coisas, como também criava um novo padrão de exigência para o trabalho doméstico? Ela trouxe uma nova complexidade para a vida, principalmente das mulheres. Mas talvez o detalhe mais intrigante, a primeira grande pista da nossa investigação, seja essa aqui. Se a gente olhar bem de perto, ali na estrutura dela, tem uma pequena esfinge dourada. Um toque do Egito Antigo numa ferramenta da Revolução Industrial. Como é que isso foi parar aí? Pois é, essa esfinge nos leva numa verdadeira viagem. Um único objeto, a máquina de costura, acaba conectando a gente com assuntos que normalmente a gente mantém em caixas separadas. Negócios globais, antropologia, a história das mulheres e até o colonialismo. A Singer não era uma empresa qualquer, ela foi uma das primeiras gigantes globais do mundo. A expansão foi uma coisa absurda. No começo do século XX, já era uma das 7 maiores empresas do planeta. Eles não vendiam só um produto, vendiam uma ideia de modernidade para o mundo todo. E o auge dessa estratégia de marketing global foi, sem dúvida, na Feira Mundial de Chicago. Lá, a Singer distribuía uns cartões colecionáveis bem legais, mostrando 36 nacionalidades diferentes com seus trajes folclóricos. A mensagem era clara: não importa de onde você precisa de uma Singer. E essa estratégia não era só conversa, não. Ela se reflete em objetos reais, como este vestido que está no Museu Peabody de Harvard. Ele mistura um artesanato tradicional da Oceania, o tecido é feito de casca de árvore, com a tecnologia ocidental. Se olhar de perto, dá para ver as costuras da máquina. É a globalização numa peça só. Só que a máquina de costura também criou mundos muito diferentes para as mulheres. Para a classe média, era um símbolo de um lar eficiente, da moda. Já para a classe trabalhadora, era uma ferramenta de exploração em fábricas, muitas vezes no centro de greves e conflitos. Ou seja, nunca foi um objeto neutro. Então, vamos voltar para a nossa esfinge. Lembra dela? Ela é um exemplo perfeito do que os estudiosos chamam de egiptomania. Era uma febre, uma fascinação popular por tudo que era do Egito Antigo, que conectava um objeto de consumo moderno, como a máquina de costura, com as grandes tendências da arte, da arqueologia e do imperialismo. No fundo, a esfinge representa uma troca bem complexa da era colonial. Enquanto empresas como a Singer exportavam seus produtos industriais, seus donos e outros magnatas financiavam escavações que tiravam artefatos culturais de lugares como o Egito. Era um comércio de via dupla, modernidade em troca de antiguidade. Ok, com toda essa história complexa, por que os museus modernos têm tanta dificuldade com um objeto como esse?
E isso nos leva a um debate real que aconteceu na Fundação Shipstone, onde a pergunta foi colocada na mesa. Essa máquina de costura órfã merece um lar? Essa era a grande questão que os curadores precisavam responder. Historicamente, museus colecionam o que é raro, único. Uma máquina Singer, que tem aos montes por aí em antiquários e na internet, desafia completamente essa ideia. E o debate foi fascinante. De um lado, os desafios. Não é um objeto único, não se encaixa bem no foco da coleção, que era mais pré-industrial, mas do outro lado, as oportunidades eram muito mais atraentes. A máquina podia contar novas histórias sobre gênero, sobre trabalho e, principalmente, podia questionar aquela divisão meio falsa entre o que é artesanal e o que é industrial. Então, qual foi a decisão final? O que os curadores resolveram fazer revela a grande lição da nossa máquina de costura órfã e mostra que a história, na verdade, é um processo que nunca termina. No fim, eles decidiram que sim, a máquina era digna de fazer parte da coleção. Eles não pegaram aquela máquina específica da historiadora, mas compraram um exemplar idêntico. Eles reconheceram o valor daquele objeto como um contador de histórias, um conector entre diferentes partes do passado. E o que eles fizeram depois é a parte mais bonita. A máquina não ficou só parada numa vitrine. Uma colega restaurou essa máquina de 100 anos, deixou ela funcionando de novo e a usou para costurar a etiqueta numa colcha feita para um bebê. Quer dizer, a história da máquina não acabou lá no século XIX. Ela continua viva, criando coisas novas hoje. Então, a grande lição é essa. A máquina órfã encontrou um propósito. Ela nos ensina que objetos do nosso dia a dia nunca estão isolados. Eles conectam as nossas vidas pessoais a forças gigantescas, como o comércio global, a tecnologia, a arte, tanto no passado quanto agora. E isso nos deixa com uma pergunta final. Da próxima vez que alguém olhar para um objeto comum em casa, vale a pena se perguntar qual será a história dele, que mundos ele conecta. A lição da máquina de costura órfã é que, se a gente olhar com atenção, a história está em todo lugar.